Mensagem número 1, Gabinete Prefeito 2026. Ementa. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder repasse e subvenção ao Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Pôr da Pedra e da outras providências, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação. Vereadores que aprovam, apertem o sim. Vereadores que não aprovam, apertem o não. Mensagem número 1 do Gabinete Prefeito 2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder repasse e subvenção ao Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Pôr da Pedra e da outras providências, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, aprovado por 25 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Para discutir, vereador Isaac Ricaldi. Bom dia, presidente, vereadoras, vereadores, assistência, para justificar o voto. Presidente, eu naturalmente votei favorável, mas tenho algumas ponderações a fazer, algumas delas que já fiz no ano passado, quando também, numa sessão extraordinária, nós tivemos a oportunidade de discutir a mensagem do governo, porque é importante nós registrarmos a centralidade do Carnaval. Carnaval não é só uma festa que acontece todos os anos ali em fevereiro ou março. Carnaval é cultura popular brasileira na veia, principalmente a cultura do povo negro. Então é brasilidade na veia. Para além da importância cultural do Carnaval, que no caso de São Gonçalo e no caso da Pôr da Pedra, explicitam para o Brasil e para o mundo uma outra ótica sobre a cidade, que muitas vezes ocupa as capas dos jornais, as matérias da TV, com pautas negativas, porque é uma cidade de fato violenta, é uma cidade que tem muitos problemas, e no Carnaval, a nossa escola de samba, Pôr da Pedra, tem a oportunidade de apresentar uma outra cidade, uma cidade criativa, uma cidade viva, uma cidade com talentos que se projetam para o mundo. Ô, Isaac, desculpa te interromper, mas não pode estar gravando na hora da votação aqui dentro, tá? Então, presidente, vou pedir para gravar então de fora, não tem problema? Desculpa, tá? Não tem problema. Então, presidente, existe uma importância cultural que é indiscutível. Mas existe também uma importância econômica que muitas vezes não é vista e não é debatida, porque existe toda uma cadeia produtiva por trás de um desfile deste porte. Existe a costureira, existe o aderecista, existe os profissionais que trabalham com as plásticas, existe o profissional de apoio. Todos esses, dezenas, centenas de profissionais que trabalham durante o ano inteiro para colocar o desfile na avenida. E eu penso, presidente, que o tratamento que este governo deu a Porto da Pedra, num passado não muito distante, é muito diferente do tratamento que dá hoje. E isso revela um modus operandi do governo, que é o fato de se utilizar da estrutura governamental para atender a interesses sempre privados e individuais, em detrimento do interesse público. Porque R$300 mil, às vésperas do desfile, faltando poucos dias para a escola entrar na avenida, só tem um objetivo: prejudicar a escola, que hoje não se alinha com o governo. Então, esta crítica é importante de ser feita, porque a Porto da Pedra não tem que pertencer a nenhum grupo político. A Porto da Pedra precisa ser vista como um patrimônio da nossa cidade. Um desfile desse porte precisa ser observado sob a ótica do interesse coletivo do município. Quantos estados, quantos municípios não pagam milhões para verem as suas cidades, muitas vezes, estampando um enredo de uma escola de samba? E nós aqui não temos dado o devido valor a isso. Para além do desfile, uma escola de samba como a Porto da Pedra cumpre um papel social muito importante, muito relevante, de integração da nossa comunidade. Os ensaios da escola de samba também movimentam a economia. São ambulantes que vendem os seus produtos
na própria quadra da escola de samba, a cerveja que é vendida lá em todos os ensaios, em todas as atividades, retorna em impostos. Então, também do ponto de vista econômico, é um investimento, não é um gasto. Então, esse, presidente, é o motivo da ressalva que eu faço aqui à mensagem do governo, porque ela é uma mensagem que chega tardiamente, claramente, para prejudicar o desfile da escola e, no valor, ela não reconhece a importância estratégica que essa escola tem para o município de São Gonçalo, para a propagação e divulgação da imagem da nossa cidade, não só para o Brasil, mas para o mundo. Obrigado. Para ratificar o voto, vereador Alexandre Gomes. Bom dia, presidente, mesa, nobres parlamentares, assistência. Primeiramente, nobres parlamentares, presidente, e a você, meu amigo e minha amiga que nos assiste pela TV Câmara, quero deixar registrado que nós temos apenas 20 dias do ano de 2026. Nós temos que cumprir o que determina a lei. O nosso orçamento, ele está sendo aberto agora, motivo pelo qual o município ele teria todo o interesse de pagar no primeiro dia, mas infelizmente não tem a capacidade jurídica para fazer esse pagamento. Com relação à demora, Juliano, hoje nós estamos aprovando o pagamento, mas o governo federal anunciou que vai dar 12 milhões para o grupo especial, que vai dar. Então, se nós estamos atrasados, imagine o governo federal, o qual Vossa Excelência faz parte, está muito mais atrasado. Um outro detalhe importante também com relação aos valores, nós entendemos da importância da Escola Porto da Pedra. Eu tenho um carinho especial pelo presidente Fábio Montebello, mas no momento que a cidade pôde valorizar, a cidade valorizou, conseguiu fazer um repasse maior. Entretanto, o ano de 2026 é um ano muito difícil, o qual o prefeito Capitão Nelson hoje, ele não pode, não é porque ele não quer, ele não tem a capacidade, vereador Beto da Serraria, financeira, de dar um valor maior, um valor o qual a Escola Porto da Pedra merecia, mas ele está cumprindo com aquilo que ele entende e da relevância da Porto da Pedra para a cidade de São Gonçalo. Mas eu quero aqui, só para que vossas excelências façam um paralelo, 300 mil para Porto da Pedra para a escola de acesso. O governo federal está destinando 12 milhões para 12 escolas do grupo especial. Então, proporcionalmente, aí nós estamos falando do governo federal, hein, nobres parlamentares. Governo esse que teria a capacidade financeira de ajudar muito mais, não só o grupo de acesso, o grupo especial, como o grupo de acesso, mas o governo federal elitizou, porque é o samba que vai passar na avenida, falando da história do presidente, é o samba do grupo de acesso, que inclusive ele deu 12 milhões para 12 escolas, fora 10 milhões para cantar a musiquinha dele do Olê, Olê, Olu lá. Aí é covardia. Se o governo federal quisesse ajudar de verdade o carnaval do estado do Rio de Janeiro, ele daria 22 milhões, dividia para todos os grupos, e não para um grupo o qual vai atravessar a avenida, olê, 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 Lula. Eu quero ver se o Tribunal Regional Eleitoral vai ter pulso firme, se tem campanha antecipada maior do que essa no Brasil. Eu desafio. Nunca vi isso na história desse país. Em rede nacional, propaganda antecipada
E, estrategicamente, eles fizeram um samba do olê, 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 Lula, ganha 10 milhões a escola de Niterói, o grupo especial ganha mais 12 milhões, e aí estão reclamando que a Prefeitura de São Gonçalo, com a quinta pior renda per capita do Brasil, ou do Brasil não, do estado do Rio de Janeiro, dá 300 mil reais a Porto da Pedra. O prefeito Capitão Nelson, enquanto a vaca estava gorda, destinou muito mais. Nesse momento, infelizmente, tem que dar aquilo que ele pode e aquilo que ele consegue para que as finanças não sejam comprometidas. Mas, para concluir, se o governo federal quisesse, precisaria dar 10 milhões para Porto da Pedra, não, mas que desse 5 milhões para o grupo de acesso, que 300 com 500 com 1 milhão, daqui a pouco a Porto da Pedra iria chegar a 3 milhões e iria conseguir fazer um carnaval muito melhor. No mais, meu muito obrigado a todos, um bom dia. Mensagem número 2, Gabinete Prefeito 2026. Ementa, altera dispositivo da Lei número 1593/2025 para substituir o Índice de Atualização Monetária, IPCA, pelo INPC nos parcelamentos e reparcelamentos de débitos previdenciários no município de São Gonçalo, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Para discutir, o vereador Isaac Ricaldi. Presidente, antes de mais nada, apenas só para a gente fazer uma reposição de verdade. A Acadêmicos de Niterói não recebeu 10 milhões do governo federal para o seu desfile. A Acadêmicos de Niterói teve um projeto de captação aprovado, não captou recurso privado e, portanto, isso é uma meia-verdade que falseia, de fato, a realidade. A crítica que se faz é o fato da Porto da Pedra, no passado, quando o prefeito frequentava a quadra, ter recebido milhões de reais e agora, quando claramente há um distanciamento entre a direção da escola e o governo, a escola vive à míngua. E a Prefeitura do Rio aprovou no ano passado a subvenção para as escolas de samba, como quase todas as prefeituras fazem. A gente está fazendo agora, dentro praticamente de fevereiro, exatamente para prejudicar o desempenho da escola. E, presidente, essa mensagem trata da mudança do índice de correção no parcelamento dos débitos do governo com o Instituto de Previdência. Nós tratamos dessa matéria no ano passado. Foi uma mensagem que chegou muito problemática, porque previa, inclusive, que os valores que foram descontados dos servidores e não repassados ao Instituto também pudessem ser parcelados, o que é claramente ilegal. Eu fiz esse registro aqui do plenário, e agora o governo propõe, claramente, para baratear o custo da dívida, propõe substituir o índice de atualização monetária, trocando o IPCA, que é, via de regra, mais alto, pelo INPC, que é, via de regra, mais baixo. Eu quero fazer, presidente, um alerta. A forma como esse tema tem sido tratado pelo governo é irresponsável. Irresponsável com o futuro do Fundo de Previdência dos Servidores Municipais. Porque os estudos atuariais já apontavam, no longo prazo, para um rombo bilionário, que é importante a gente lembrar que se aprofundou durante este governo. Ele sai de 3 bilhões para 5 bilhões a projeção do rombo. Então, nós estamos falando que, num futuro não muito distante, os servidores que hoje já contribuem com 14% para o fundo vão ser chamados a fazer um sacrifício ainda maior, porque essa mensagem torna mais barata a dívida para o governo. Mas ela não vem acompanhada de estudo, de impacto. Nós não sabemos qual é o impacto na sustentabilidade do fundo com essa alteração. Assim como não chegou o estudo de impacto
na mensagem que aprovou o parcelamento e reparcelamento da dívida do governo com o fundo. Então, o alerta que eu faço é projetando o futuro. O governo, quando manda esse tipo de coisa, está pensando no hoje, está pensando só no agora, que é, inclusive, a filosofia que esse grupo político tem. Esse grupo político só pensa na eleição, não pensa em longo prazo. Um exemplo disso é o aumento do IPTU, o aumento de todos os tributos, 30%. Para quando? Para o ano que vem. Por quê? Para não impactar na eleição desse ano. Então, empurra para o ano que vem um aumento de 30%. E faz a mesma coisa, agora muito mais grave, porque nós estamos tratando aqui de valores muito expressivos, de um fundo já desequilibrado, que não tem condições de garantir que os nossos servidores vão poder se aposentar e vão poder receber os seus benefícios. Portanto, presidente, não há como, de maneira responsável, apoiar uma mensagem dessa. Ela chega com uma justificativa absolutamente genérica, falando de adequação administrativa, misturando uma série de argumentos que, no conjunto, não fazem sentido, com o único objetivo de tornar a dívida mais barata. E eu quero fazer um paralelo aqui. O governo paga um juro irrisório sobre esse parcelamento. É um juro irrisório, que por si só já compromete a saúde do fundo. Quando uma empresa privada, presidente, deixa de cumprir com as suas obrigações com o regime geral de previdência, com o INSS, e ela faz um parcelamento, esse parcelamento é atualizado pela taxa Selic e tem uma multa de até 20%. Por quê? Para garantir a saúde da Previdência Pública. Porque se pensa no longo prazo. Então, o alerta que eu faço é principalmente aos servidores. Aqueles que daqui a 10 anos vão precisar se aposentar, que daqui a 15, 20 anos vão precisar se aposentar, ou que daqui a menos tempo, talvez, precisem receber algum benefício do fundo. Isso não está garantido, porque o problema de equilíbrio do fundo, para além de não ser tratado, ele tem sido aprofundado. Então, o alerta que eu faço é exatamente e principalmente aos servidores públicos. Vamos prestar atenção, porque a gestão que este governo faz do Fundo de Previdência dos Servidores é uma gestão temerária, irresponsável, que compromete o futuro de todos os servidores públicos do município, que correm o risco, sim, de não poderem se aposentar ou de daqui a pouco, logo ali na frente, verem recair sobre os seus ombros a necessidade de uma contribuição ainda maior. Então, é nesse sentido, presidente, que eu me manifesto contrário a essa mensagem. Entendo que a urgência, nesse caso, também não está justificada, como todas as urgências que chegam nessa casa. Não vejo na justificativa nada que aponte para uma matéria urgente que precise ser votada no recesso, numa sessão extraordinária, sem que a mensagem possa tramitar na casa, sem que possa gerar uma discussão entre os principais interessados, que são os servidores públicos. Então, a minha crítica também é a forma de fazer. É o conteúdo, porque é um conteúdo claramente eleitoreiro, que só pensa no curto prazo, porque quer liberar dinheiro para poder garantir um desempenho melhor na eleição, mas é também uma crítica à forma de fazer, que tem sido marca da relação entre governo e Câmara. E a casa, quando aceita esse tipo de mensagem e aprova esse tipo de urgência, a casa também se curva. A casa também lava as mãos numa matéria que parece uma bobagem. Está só substituindo o índice, mas não reflete sobre os impactos que isso gera
para os servidores principalmente, mas também para as gestões que vão suceder a essa. Porque eu tenho dito, nenhum governo dura para sempre, esse também não dura, esse também vai acabar, esse grupo também não vai ficar para sempre à frente da prefeitura, e daqui a pouco nós vamos ver esse problema cair no colo de outros governos e, sem dúvida, os servidores sendo ainda mais prejudicados. Obrigado, presidente. Para discutir, vereador Alexandre Gomes. Presidente, nobres parlamentares, e aí, meu colega Isaac, meia verdade, realmente, eu me equivoquei ali com relação aos valores. Foram 10 milhões não, mas o governo federal autorizou pela Lei Rouanet quase 6 milhões. Mais 1 milhão que foi destinado, mais 7 milhões. Então, tem que levantar a mão para o céu, porque o samba do Olê Olê Lula destinou e aí fez com que essa escola recebesse 7 milhões. Queria eu saber, se esse samba fosse de outro político, quantos milhões o governo, o Ministério da Cultura iria liberar pela Lei Rouanet. Eu não vivo aqui e não faço política ideológica, mas é muita coincidência esse enredo e essa liberação. Com relação à questão do rombo dos servidores aqui, eu quero, antes de qualquer coisa, deixar uma questão aqui muito clara. Esse rombo, ninguém fala, mas esse rombo que se tem no IPASG foi da época da ex-prefeita Aparecida Panicé, o qual o PCdoB era parte do governo da Aparecida Panicé. Se tem responsável pelo rombo, não é o prefeito Capitão Nelson, não. Esses bilhões aí do fundo dos servidores do município de São Gonçalo aconteceu no governo da prefeita Aparecida Panicé, o qual os partidos de esquerda, todos eles faziam parte e foram cúmplices. Agora, isso caiu no colo do prefeito Capitão Nelson. Esses juros, esse crescimento dessa dívida, isso daí, prefeito Capitão Nelson, e nenhum prefeito tem a capacidade nessa cidade financeira de startar de uma hora para outra, não. Mas eu quero dizer uma coisa para os senhores. Eu desafio qualquer parlamentar aqui e me provar que o prefeito Capitão Nelson tomou alguma atitude ou alguma ação com relação ao fundo previdenciário temerária, ou que desse um prejuízo como deu no governo da ex-prefeita Aparecida Panicé. Foram não sei quantos bilhões. Se está chegando a 4, a 5, é juros sobre juros. Quem pegou empréstimo sabe como é que funciona o juro dos bancos. E aí, quando o prefeito Capitão Nelson apresenta essa casa, essa mensagem, a mensagem é muito clara. A substituição do IPCA pelo INPC não, olha, porque no final daqui do parágrafo, não prejudica os encargos legais previstos como juros e multas, os quais permanecem inalterados. Então, não há aqui nenhuma ação temerária do governo Capitão Nelson. A única coisa que o governo Capitão Nelson quer é tentar melhorar os prejuízos no fundo, o qual os grandes responsáveis não estão na gestão hoje. E cai no colo dele um problema como esse, e ele, pensando nos servidores, não do presente, e sim do futuro da aposentadoria, precisa tomar algumas medidas. E uma delas é com relação à alteração do IPCA para o INPC. Nada além do que isso.
Muito obrigado, presidente. Um bom dia. Ainda em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Vereadores que aprovam, apertem o sim. Vereadores que não aprovam, apertem o não. Mensagem número 02, Gabinete Prefeito 2026, que altera o dispositivo da Lei número 1593/2025 para substituir o Índice de Atualização Monetária, IPCA, pelo INPC, dos parcelamentos e reparcelamentos de débitos previdenciários do município de São Gonçalo, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, aprovado por 21 votos favoráveis e 3 votos contrários. Para justificar o voto, vereador Isaac Ricaldi. Presidente, para justificar, vou repetir aqui argumentos que eu já usei longamente quando nós debatemos e votamos a mensagem que autorizou o parcelamento e reparcelamento dos débitos. O governo do capitão Nelson é, sim, responsável na gestão do Fundo de Previdência dos servidores. Os dados oficiais, e qualquer um pode ir lá no site do Instituto e consultar, apontam que durante este governo a projeção do rombo salta de 3 bilhões para mais de 5 bilhões. Isso não acontece por acaso. Isso acontece porque existe um processo continuado de desmonte das carreiras, de não reposição de servidores. Então, o estoque de servidores ativos não é compatível com o que precisa ser sustentado, porque este governo não faz concurso público, não repõe as saídas, e a gente vê isso na educação, por exemplo. Teve uma sessão aqui que um vereador disse, mas esse governo contratou não sei quantos professores, mas não falou dos que saíram. Não falou dos que pediram exoneração porque as condições de trabalho são indignas, porque o salário é ruim, e porque ele passa em outro concurso e vai. Então, os concursos que abre não chamam nem para repor o quadro atual. Nós temos tido uma queda no número de servidores efetivos. E temos tido também congelamento de salário, que impacta também no fundo. Quando o servidor tem o seu salário congelado, ele contribui menos para o fundo arrecada menos e fica mais desequilibrado. Então, isso é importante ser dito. Não há como defender a gestão desse governo no Fundo de Previdência dos Servidores. Ela é, sim, temerária. Parcelamento e reparcelamento, essa lei que nós aprovamos aqui. Por quê? Porque o governo sequer cumpria com as parcelas dos parcelamentos anteriores. E agora fez essa inovação. Incluiu também, ilegalmente, no projeto, o que descontou dos servidores e não repassou para o fundo. Desconta dos servidores, usa para outra finalidade e depois quer parcelar com juros baixíssimos, quase zero, e agora corrige a atualização. Então é melhor pegar o dinheiro dos servidores, usa para fazer qualquer coisa e depois parcela, quase sem juros. Melhor do que ficar pegando empréstimo. É o que esse governo tem feito. O problema é que isso vai cair no colo dos servidores e vai cair no colo de gestões futuras da prefeitura. Então, a crítica que nós fazemos é isso. E se não for isso, precisa demonstrar. Ter que vir aqui o estudo demonstrando que não é isso. E, por fim, presidente, a Lei Rouanet é um fantasma para o bolsonarismo, né? É importante a gente dizer como é que as coisas funcionam. Qualquer instituição pode escrever um projeto via Lei Rouanet. Atendidos os critérios técnicos, o Ministério autoriza a captação. Vereador, captação... Só se atenta à matéria quem está debatendo agora. Estou me atentando, presidente, é porque é o contexto da coisa. Então, a captação, presidente, ela é privada. A Acadêmica de Niterói não captou R$1. Não captou R$1. Então, não tem dinheiro da Lei Rouanet para Acadêmicos de Niterói. Sabe quem aprovou? Sabe quem apoiou a Aparecida Panicé, vereador? Assim como apoiou todos os governos, fez parte do governo Nancy, Capitão Nelson. Apoiou todos os governos.
Se tem alguém que tem responsabilidade, é ele. Por que não subiu à tribuna à época para fazer a denúncia? Por que não criticou essa manobra do governo? Ele tinha espaço, tinha assento na casa, tinha espaço de tribuna para falar. E não fez, foi omisso. O PCdoB não tinha espaço na tribuna. Então, presidente, eu encerro novamente chamando a atenção para a importância do tema e para um futuro muito preocupante em relação à aposentadoria dos servidores. Eu sou servidor público aqui, espero me aposentar um dia pelo fundo e enxergo com muita preocupação a gestão que este governo particularmente tem feito em relação ao Fundo de Previdência dos servidores, porque ele não é sustentável e, mantida esta lógica, ele quebrará. Esse governo, mantida essa lógica, vai quebrar o fundo.